eu não conhecia nada da sua história, né? Não conhecia nada de quem você era, só do que me falavam, óbvio. E Só falavam bem, obviamente. só falavam bem, né, gente? É sempre assim. Mas aí eu lembro, assim... Não, me venderam pra ela da seguinte forma. Olha, ele é um cara de São Paulo, né? Porque aqui a gente tá em São José dos Campos. Ele é um cara de São Paulo, tem apartamento, tem carro, tem um trabalho. Foi isso mesmo. Gente, foi casar que eu fui mandado embora do trabalho, vendi meu carro e vendi o apartamento também. Vendeu o apartamento também. Enfim, e aí foi isso, né? E eu lembro, assim, que... Porque, só pra vocês entenderem, gente, eu e o Felipe, nós somos o extremo em tudo. E na nossa história não podia ser diferente, né? Então, o que aconteceu? De um lado, tinha eu, a menina do interior, com uma vida santa, né? Gente, não é pra se gabar. Não é. Não é Vocês já viram, meu pecado é orgulho, então, enfim. De um lado tinha eu ali, com uma vida normal, assim, nada demais, né, na minha vida. E do outro lado tinha o Felipe com uma vida totalmente zoada, assim, totalmente... Zoada. vai falar que não é zoada. Tá bom. Zoada. E aí, assim, eu lembro que conforme Tinha coisas boas, tinha coisas Não, boas. tinha, assim, até porque eu me apaixonei por você, se fosse só as coisas ruins, a gente não tava aqui hoje, né? Tinha, assim, as coisas boas. Que Mas o engraçado é que conforme ele ia falando, né, das coisas ruins, porque, assim, o Felipe, ele não me poupou. Então, no primeiro encontro, de cara, ele já contou toda a história dele, assim, de tudo que ele já tinha vivido. E aí, eu lembro que eu, na cadeira, assim... Eu fiquei assim, meu Deus, eu fiquei dura, porque eu falava, cara, isso existe, meu Deus, tipo, é real, meu Deus, como que esse cara já viveu Calma, tudo vai isso? assustar as pessoas, vão achar que eu era... Não, mas assim, é porque pra mim, gente, que vivia numa bolha, é uma bolha mesmo, religiosa um pouco até, qualquer coisa que fugia muito daquilo, né, do que eu vivia ali, do que eu sabia, era um extremo, era, né, sei lá, enfim. Então, eu lembro assim que Deus sabe o que faz, né? Ainda assim, mesmo com tudo que ele viveu, com a minha religiosidade, com o meu orgulho de achar que, tipo, nossa, eu esperei em Deus, eu vivi algo, e Deus tá trazendo uma pessoa totalmente o oposto de mim, né? Mas, sei lá, eu acho que Deus sabe o que faz, e naquele momento eu só conseguia enxergar o coração do Felipe, né? Eu só conseguia enxergar a verdade da transformação que Deus tinha feito na vida dele. Isso é uma coisa que até seu pai falou, né? Sim, é verdade. Porque a primeira vez que eu fui falar com o pai dela, eu cheguei lá na casa deles, né? E aí, daquele jeito, né? Vamos conversar com os futuros sogros, né? Você já fica, né? Aí eu comecei a falar, tal. E aí, enfim, foi super de boa, super tranquilo, aceitou. Aí depois ela veio me contar isso, né? Que foi isso que ele te falou, né, amor? Que nosso coração é enganoso, mas quando o nosso coração tá em Deus, fica mais fácil tomar as decisões. Quem conhece meu pai sabe que ele não é muito de falar, assim. Ele não é de expressar a opinião dele, assim, de falar. Meu pai, ele é muito assertivo no que ele fala. E aí eu lembro que eu fui conversar com ele, porque eu tava insegura, né? Eu tava muito insegura, eu acho que era a palavra, né? Porque eu tava dando um grande passo, assim, na minha vida. E como eu nunca tinha me relacionado com homem, né? Eu tava muito insegura. E aí eu lembro que eu fui conversar com meu pai e ele falou, olha, filha, o nosso coração, ele é enganoso. E eu até me emociono, porque eu acho que foi uma das conversas mais impactantes que eu já tive com meu pai. E eu lembro nitidamente dele falando pra mim, o nosso coração é enganoso. Mas, se o seu coração estiver em Deus, se você realmente estiver disposta a fazer a vontade de Deus, o seu coração não vai te enganar. Então, aquilo me marcou, assim, de uma forma absurda. E eu sabia que o meu coração estava em Deus por conta do processo que eu já tinha vivido durante todo aquele ano, por conta da minha história com Deus e tal. Então, eu falei, entendi. Meu coração não vai me enganar, então, porque ele tá em Deus. E aí, quando eu perguntei pro meu pai sobre você, né, o que ele tinha achado e tal, e eu lembro que meu pai falou isso também, ele falou, a gente não conhece muito sobre o Felipe, a gente conhece do que a gente ouviu falar, mas eu vi um coração dele, Deus me mostrou um coração dele e eu vi que ele tem um coração bom. Então, isso pra mim foi um conforto, né? Como pai, ele me abençoando. Como pai, ele te aprovando, né? Eu acho que essa é a palavra. Pra mim foi muito importante. Isso. Como é importante pra um casal que vai começar um relacionamento, que os pais... Ter essa aprovação. Dão essa aprovação. Eu acho que principalmente pra menina, né? Pra mulher.
Ah, machistinha. Não, mas... mas é porque a gente vê nos nossos pais, né? E principalmente no nosso pai, né? Uma segurança, Acho que a palavra é essa mesmo, uma segurança no nosso pai. Então, quando eu ouvi isso dele, me deu essa segurança de que não importa o que acontecesse, não importa as lutas que a gente passasse, meu pai, como pai, estava aprovando o meu casamento, né? Estava aprovando o meu relacionamento. Então, isso pra mim foi muito importante. Boa. Eu acho que o legal disso tudo, na minha visão, é que realmente foi essa preparação que Deus fez, e você vê quando seu foco realmente não tava em relacionamento, Sim. né, que você passa daquela idade ali dos 10 até casar, focado nisso, né, focado nisso. Sim. Aí quando você desliga e você começa a se preparar, de fato, para ter um relacionamento com Deus, você começa a se amadurecer, começa a buscar uma vida profissional mais assertiva, quando você busca uma vida espiritual mais sintonizada com Deus. Quando você foca em você e você começa a se tornar uma pessoa completa, parece que é quando Deus vem e fala, não, então agora você está pronto para ter um relacionamento maduro. E às vezes as pessoas passam um tempão com uma pessoa e nada dá certo, a coisa parece que não vira. É quando você foca em estar maduro, em buscar algo genuíno pra você primeiro, aí parece que tipo, você se completa com a pessoa. Eu acho que esse é o ponto, né? Hoje as pessoas estão muito preocupadas em agradar o outro, né? O que eu faço que vai agradar o outro. Não, eu acho que o foco primeiro precisa ser em você, né? Em nós. Então, assim, a partir